Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a doce paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita em Apocalipse, do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, até o capítulo 4, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome de Jesus e dizer a vocês que nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus. E eu quero convidar vocês, família católica, família espírita, livres pensadores, a se ajuntar a nós nesse projeto vitorioso de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Certo? Convidem seus vizinhos, parentes, amigos e divulguem esse vídeo, espalhem esse vídeo pela internet. Vamos ler a Bíblia? Apocalipse do apóstolo São João, o título e o assunto do livro, capítulo 1, versículo 1 em diante. Revelação, diz-nos assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia, versículo 4 em diante. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia, versículo 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso,
e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna, versículo 8.
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão versículo 10 novamente. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira, versículo 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre
os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. Perdão, versículo 22 novamente. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebrantadas. Perdão, versículo 27 novamente. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta à igreja de Sardo, capítulo 3, versículo 1 em diante. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Versículo 3 novamente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia, versículo 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras.
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Versículo 9 novamente. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta à igreja de Laodiceia, versículo 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais, capítulo 4, versículo 1 em diante. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui,
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa leitura maravilhosa. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, nesta hora de oração, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de ler a tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te agradeço por mais esta oportunidade, porque até aqui o Senhor nos tem dado vida e saúde, para poder, ó Deus, junto aqui dos nossos seguidores, meditarmos na tua santa palavra. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está conosco, meu Deus, lendo a Bíblia Sagrada. A tua santa palavra, meu Deus. Ó, meu Deus poderoso, que esta semente poderosa
possa encontrar boa terra no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada pessoa que está lendo conosco a tua santa palavra. Que esta semente possa encontrar boa terra e germinar e crescer e frutificar para a salvação, para a vida eterna, dando-nos o arrependimento sincero, meu Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor da glória, perdoa os nossos pecados, que são muitos, meu Deus, muitos, Senhor. Vem lavar a nossa alma no poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que também tenhamos direito à árvore da vida, para que possamos entrar na tua cidade pelas portas. Senhor meu Deus, ó, vem curar as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, onde o mal estiver enraizado, Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, arranca toda a enfermidade, todo o mal da nossa vida, para a glória e honra do teu santo nome, meu Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, repreende também toda a obra do diabo que tem lutado contra a nossa vida, contra a nossa fé. Amarra toda a força do inimigo e joga por terra, Senhor. Esse espírito imundo que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica, o vício das drogas, do tóxico, o vício das prostituições, dos adultérios, das fornicações, os vícios, meu Deus, dos jogos de azar, dos jogos de internet, dos jogos, meu Deus, aleluia, que tem escravizado muitas pessoas, o vício da tela do computador, da tela do celular. Repreende, meu Deus, expulsa do nosso meio, dos nossos caminhos, das nossas vidas, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido. Meu Deus e meu Pai, eu oro por aquele pai de família, por aquela mãe de família, meu Deus, que estão desempregados. Acabamos de ler na tua palavra, tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e se tu fechares, ninguém pode abrir. Coloca uma porta aberta, meu Deus, diante desse pai, dessa mãe de família. Uma porta de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para que possam levar o sustento, meu Deus, cotidiano para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Senhor Jesus, prepara as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade para encontrarmos contigo, Senhor, nas nuvens do céu, que tu has de vir para nos buscar com poder e grande glória. Lava as nossas vestiduras no teu sangue poderoso, ó Cordeiro de Deus. Lava as nossas vidas, não nos lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, meu Deus, mas tem misericórdia das nossas vidas durante todos os dias da nossa caminhada, da nossa jornada sobre a face desta terra. Meu Deus e meu Pai, não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o teu Espírito Santo, mas sê conosco, fica conosco, faz morada em nossas vidas, em nossos corações, dando-nos, ó Deus, o novo nascimento todos os dias da nossa vida. Senhor, fica conosco, é o que eu te peço com muita fé e te agradeço, meu Deus, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão acompanhando conosco a leitura da Santa Palavra de Deus. Né? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Senhor continue abençoando, iluminando, instruindo a vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.